Fala, gente, graça e paz, tudo bem com vocês? Começando então o nosso devocional diário, espero que você esteja muito bem do outro lado, que você tenha um dia muito abençoado aí pela frente. Hoje o nosso texto base está lá no livro de João, no capítulo 17, que Deus ele possa ministrar o teu coração e que ele abençoe ricamente a tua vida, a tua casa, toda a tua família, que ele possa derramar sobre você uma paz que excede todo entendimento. E para você que está chegando por aqui agora, seja sempre muito bem-vindo. A gente fala sempre sobre a vida e o nosso ponto de reflexão de hoje é o seguinte: como é que é possível a gente viver nesse mundo sem ser consumido por ele, hein? Como é que a gente pode estar no mundo, mas não ser do mundo? E essa é a pergunta que ecoa no coração de todo cristão que busca viver uma vida piedosa. Isso em meio a uma sociedade que muitas das vezes parece bem hostil, né, aos valores do reino. E hoje eu quero refletir com você sobre as palavras de Jesus que estão lá no livro de João, lá no versículo 15 do capítulo 17, quando ele ora a Deus, ao Pai, dizendo assim, ó: Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Amém? Então, essa oração, meu irmão, ela nos revela algo profundo, né, sobre o propósito de Deus para as nossas vidas, porque a gente vive num mundo que constantemente nos bombardeia, né, com mensagens contrárias aos princípios bíblicos, e a todo instante nós somos tentados a comprometer a nossa fé, seja nas redes sociais, na universidade, até mesmo nas nossas famílias, no nosso ambiente de trabalho. A gente enfrenta desafios todos os dias à nossa integridade cristã. É como se a gente estivesse nadando contra a correnteza. Mas preste atenção, meu irmão. Jesus ele não pede ao Pai que nos tire do mundo. E por quê? Porque nós temos uma missão aqui. Nós somos chamados a ser sal e luz, a fazer a diferença, a impactar vidas para a glória de Deus. E a oração de Jesus ela não para por aí. Ele pede ao Pai também que nos livre do mal. É como se Jesus estivesse dizendo ali: Pai, mantenha-os seguro enquanto eles cumprem a sua missão aqui no mundo. E isso nos leva a uma verdade fundamental da fé cristã. Deus ele não apenas nos salva, mas ele nos mantém salvos. Ele nos guarda do mal, não nos tornando imunes às tentações, mas nos capacitando a resistir a elas. Lá no livro de Judas, no versículo 24, ele diz assim, ó: E ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los irrepreensíveis diante da sua glória com grande alegria. Essa é a promessa que nós temos, né? Deus ele é poderoso para nos guardar. Mas como isso se aplica na prática, hein? Como é que a gente pode viver nesse mundo sem sermos contaminados por ele? Em primeiro lugar, a gente precisa estar enraizado na palavra de Deus. Lá no livro de Salmos, lá no versículo 11 do capítulo 119, o texto ele diz assim, ó: Guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então a palavra de Deus, meu irmão, é a nossa bússola, é a nossa âncora em tempos de tempestade. Em segundo lugar, a gente deve cultivar uma vida de oração constante. Lá em 1 Tessalonicenses, lá no versículo 17 do capítulo 5, nós somos exortados a orar sem cessar, porque a oração ela nos mantém conectados a Deus, fortalecendo a nossa vida contra as investidas do maligno. Em terceiro lugar, a gente precisa estar em comunhão uns com os outros. No livro de Hebreus, no versículo 25 do capítulo 10, ele nos encoraja a não deixar de congregar, porque é na comunhão que a gente encontra força, encorajamento. E por fim, a gente deve viver com os olhos sempre fixos na eternidade, meu irmão. No livro de Colossenses, lá no versículo 2 do capítulo 3, ele nos exorta a pensar nas coisas do alto. E quando a gente vive com uma perspectiva eterna, as tentações desse mundo elas perdem o seu brilho. Agora, não se engane, viver no mundo sem ser do mundo não é tarefa fácil, muito pelo contrário, porque haverá dias de luta, haverá dias em que a gente vai sentir o peso dessa batalha. Mas lembre-se, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então hoje eu quero desafiar você, viva corajosamente a tua fé, seja sal, seja luz aonde Deus colocou a tua vida, onde você tem colocado a planta dos seus pés. Não tenha medo de se destacar, de ser diferente, de andar na contramão, mas ao mesmo tempo mantenha-se sempre vigilante.
Guarda aí o teu coração, alimente-se da palavra de Deus. Cultive uma vida de oração, meu irmão. E acima de tudo, confie na promessa de Jesus. Ele cuida de nós, Ele nos guarda, Ele nos preserva. Que a gente sempre lembre que a gente não está sozinho nessa jornada e que a gente possa, ao final de cada dia, dizer como Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, e que assim seja durante toda a nossa vida. Guarda aí no teu coração, eu espero que produza bons frutos. Não esquece, amo vocês em Jesus. E se abençoa a tua vida, abençoe também a vida de alguém, compartilhe com um amigo. E amanhã, se Deus permitir, a gente retorna aqui de novo para meditar um pouco mais na palavra dele, pensar um pouco mais na nossa vida. E que Deus ele te dê um dia muitíssimo abençoado aí pela frente, tá bom? Grande abraço, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.